Boa noite, terceiro período de nutrição. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre deterioração microbiana de alimentos. O que nós temos que levar em consideração quando falamos de deterioração de alimentos? Os micro-organismos eles podem utilizar os nossos alimentos como fonte de nutrientes para o próprio crescimento, e quando isso ocorre, eles vão provocar alteração nesses alimentos. E por que isso ocorre, que essas alterações ocorrem? Primeiro, porque o micro-organismo se multiplica nesse alimento. E à medida que eles se multiplicam nesse alimento, eles também utilizam esses nutrientes. E aí provocam alguns tipos de alterações que nós vamos ver ao longo da nossa explicação. Produzem ainda modificações enzimáticas, podem produzir sabores indesejáveis ou desagradáveis, e até mesmo alterações na coloração desses alimentos, que às vezes pode acontecer em decorrência de produção de pigmentos. Alguns micro-organismos podem produzir pigmentos que podem alterar a coloração de alimentos. O que é preciso se levar em consideração quando se fala de deterioração? A própria microbiota intrínseca desse alimento, ou mesmo a microbiota extrínseca, né, que está ao redor do alimento, e pode ser uma contaminação de origem exógena, por exemplo. Quando a gente fala de microbiota intrínseca, aí seria, por exemplo, a própria microbiota endógena. Vamos supor, um peixe durante a evisceração. Matou o peixe, na hora de eviscerar, se houver contaminação dessa carne com bactérias, né, por exemplo, do conteúdo intestinal, que isso pode ser... Existem micro-organismos que podem ser patogênicos, e nesse caso a gente está falando de deterioração, mas existem micro-organismos também que podem ser deterioradores, e isso fica na carne, né, quando feito de maneira inadequada. A água também é outro fator que se deve levar em consideração, né? A água deve se dar preferência sempre por água potável, né? Água clorada nesse caso, porque a água pode ser uma fonte também de micro-organismos tanto patogênicos quanto deterioradores. Um exemplo de micro-organismo deteriorador que você pode encontrar na água seria a bactéria do gênero Pseudomonas aeruginosa, por exemplo. O próprio solo deve ser considerado também por causa da riqueza de espécies de micro-organismos que ocorre, tanto em qualidade quanto em quantidade. Outro fator também a ser considerado o equipamento, porque quando você tem um equipamento que não é higienizado de maneira adequada, esse equipamento pode acumular micro-organismos, né, que são muitas vezes a causa de contaminações aí de alimentos, tanto com micro-organismos patogênicos quanto deterioradores. Durante o transporte, durante a estocagem, durante o processamento, então são etapas que devem ser consideradas, porque pode haver algum tipo de contaminação. Outro fator muito importante, outros dois fatores muito importantes, na verdade, né, são a higiene vezes os manipuladores e temperatura, na verdade o binômio tempo e temperatura, né. Em relação à higiene dos manipuladores, o que é importante a gente falar? Os micro-organismos, eles vão estar presentes aí na superfície corporal dos manipuladores. Você encontra micro-organismos nos uniformes. Então, é muito importante que após o uso do banheiro, por exemplo, a pessoa faça uma boa higienização das mãos com sabão, se puder passar um álcool 70, com certeza isso é muito importante. Durante a manipulação, o uso de aventais, de uniformes limpos, de toucas, a não utilização, por exemplo, de adornos, né, como pulseiras, anéis, relógios, brincos no caso das mulheres. Então tudo isso vai influenciar diretamente
na qualidade desse alimento. E as temperaturas, né? Então os alimentos eles não devem sofrer abuso nas temperaturas, por exemplo, de armazenamento. Então, armazenamento refrigerado, é importante que o refrigerador ele esteja devidamente calibrado para que não ocorra oscilação nessas temperaturas, porque qualquer elevação no caso de temperatura de um alimento que deveria ser refrigerado, isso pode propiciar o crescimento de micro-organismos. Em relação à composição dos alimentos e às alterações, o que a gente pode falar? Os alimentos eles possuem as mesmas biomoléculas, né, que a gente encontra aí nos seres vivos, a gente vai encontrar aí nos alimentos, né, como carboidrato, proteína e lipídios. E essas moléculas elas são alvo da utilização aí pelos micro-organismos. A primeira delas que nós vamos abordar são os carboidratos. Então, os carboidratos então são os açúcares, né? E eles são classificados aí como monossacarídeos ou polissacarídeos. Esses monossacarídeos eles possuem entre 3 a 7 átomos de carbono e eles não sofrem aí hidrólise porque eles não estão na forma polimerizada. Já os polissacarídeos, eles são geralmente carboidratos, né? São açúcares mais ramificados, então eles são maiores. Na verdade, eles são polímeros, que são formados por vários monômeros. E não são todos os micro-organismos que conseguem hidrolisar polissacarídeos, né? Como, por exemplo, a celulose. E nesse grupo de polissacarídeos não entra só a celulose, entraria, por exemplo, amido e pectina. Mas principalmente a celulose não é todo ser vivo que digere. Principalmente animais, por exemplo, nós não digerimos a celulose, porque nós não temos enzimas que quebrem ligações químicas do tipo beta-1,4. Já alguns tipos de micro-organismos possuem essas enzimas que quebram essas ligações do tipo beta-1,4. Que seria uma enzima do tipo celulase. Isso às vezes é encontrado, por exemplo, no intestino, às vezes de cupim, porque tem associação mutualística simbiótica com protozoários. No caso de animais ruminantes, como bovinos, o que acontece? Esses animais eles comem o capim, mas eles digerem a celulose porque eles também têm associação mutualística simbiótica com protozoários, por exemplo, que vão estar presentes no rumen deles. E aí, então, esses polissacarídeos, eles são hidrolisados por enzimas que esses micro-organismos produzem. Aí, no caso de enzima que degrada a celulose, a gente tem a celulase, amido, a amilase. A amilase nós produzimos, celulase não. E pectina, quem faz degradação de pectina é a enzima pectinase, por exemplo. Então, como eu já havia dito para vocês, não são todos os micro-organismos que conseguem hidrolisar polissacarídeos. Dos que são hidrolisáveis por micro-organismos, nós podemos citar o amido, a celulose e as pectinas. O amido ele também é um carboidrato de reserva de plantas. Da mesma forma que nos animais a glicose é armazenada na forma de glicogênio, né? O glicogênio seria aí o carboidrato de reserva. Nos vegetais, esse carboidrato de reserva é o amido. E ele é ramificado, né? Ele é um polímero. E a enzima que faz as enzimas, na verdade, que fazem, né, a digestão do amido são as diástases e as amilases. E essas enzimas são produzidas, né, por micro-organismos como fungos filamentosos e bactérias. Já a celulose, ela é o principal carboidrato
estrutural de parede celular de vegetal. Esse carboidrato, então, ele é um polímero, né, insolúvel em água, e essa insolubilidade desse carboidrato que é até responsável aí por esse aspecto rígido, né, que as fibras de celulose, por exemplo, na célula vegetal, elas conferem também resistência a esse tecido vegetal. Participam então da constituição mesmo de parede celular, né, do vegetal. E existem algumas bactérias e fungos celulolíticos que conseguem hidrolisar a celulose porque produzem uma enzima chamada celulase. Já em relação à pectina, a pectina também é um outro polímero, né, um outro carboidrato ramificado que também faz parte da composição de parede celular juntamente com a celulose e com a hemicelulose. Quando a gente observa, por exemplo, algum tipo de deterioração de vegetais, como por exemplo uma podridão com aspecto mole, isso muitas vezes é decorrente da produção de enzimas pêcticas, né? Enzimas que quebram então essas pectinas, como por exemplo pectinesterase, poligalacturonase e pectato transeliminase. E um micro-organismo que pode estar envolvido nesse tipo de deterioração é a Ervínia, né? Bactéria do gênero Ervínia. Outro tipo de composto que pode estar presente nos alimentos são as proteínas. E as proteínas, então, elas são macromoléculas, né, biológicas que são constituídas por uma cadeia ou mais, né, de aminoácidos que vão ser unidas entre si aí por meio de ligações peptídicas. E o que acontece? Essas proteínas elas podem sofrer hidrólise catalisada aí por enzimas. São as chamadas enzimas proteases e peptidases que os micro-organismos produzem para quebrar essas proteínas. Por quê? Porque o micro-organismo ele não utiliza a proteína intacta. Então, para ele utilizar essa proteína, ela vai ter que ser quebrada. E o que acontece? Que tipos de deterioração essas proteínas podem sofrer? Putrefação, ruptura proteica, descarboxilação e descarboxilação, por exemplo, anaeróbia, que vai produzir aminas voláteis, como a cadaverina e a putrescina, vamos ver mais adiante. Produção de sulfeto de hidrogênio, né, de H2S, e a própria decomposição do radical do aminoácido. Indol, né, formação de indol a partir de aminoácido triptofano, que é usado aí como índice de qualidade do pescado. E quais que são, então, essas consequências de deterioração proteica para o alimento? Geralmente isso vai produzir alteração no odor desse alimento, vai produzir alteração na textura e produção de aminas voláteis. E que a gente vai ter a formação aí de odores desagradáveis. Aí até no exemplozinho aqui da figura ao lado, a gente vê a produção aqui de cadaverina e de putrescina, que são duas bases nitrogenadas voláteis aqui, que são produzidas por dois aminoácidos. A cadaverina é produzida a partir do aminoácido lisina e a putrescina, que é produzida aqui a partir do aminoácido ornitina. Então essas duas substâncias aqui, essas duas bases nitrogenadas voláteis aqui, elas vão produzir um odor de podre no alimento de composição proteica. A putrefação, o que é? Ela é o resultado da ação do micro-organismo sobre os aminoácidos, sobre os nucleotídeos
e compostos nitrogenados aí de baixo peso molecular. Nesse tipo de reação vai ocorrer a formação de substâncias como as mercaptanas e as aminas, que vão conferir um odor de podre aos produtos. No caso de ruptura proteica, quando você tem a ruptura de proteínas no tecido animal, por exemplo, o que vai acontecer? O amolecimento desses tecidos e alterações no aroma. Isso é muito comum de se ver, por exemplo. Vamos dar um exemplo de pescado, por exemplo. Se você comparar um pescado fresco com um pescado em estado de deterioração, já no estado de deterioração, o que a gente consegue observar? Quando você toca na superfície corporal desse peixe, se você apertar o peixe que está fresco, o que acontece? Ele volta para o lugar onde aquele tecido afundou, ele volta rapidamente para o local. Quando esse peixe já está com certo grau de putrefação, por exemplo, se você apertar esse tecido corporal dele com o dedo, ele vai afundar e ele não volta para o lugar. Outro tipo de deterioração do tipo proteica que vai ocorrer é a descarboxilação. A descarboxilação ela consiste na remoção do grupo carboxila dos aminoácidos por enzimas descarboxilases. E ela pode ocorrer aí de forma anaeróbia, por exemplo, e quando ela ocorre de forma anaeróbia, a gente vai ter a formação de diferentes aminas aí a partir da amônia, certo? E o que isso acontece? A gente pode ter a produção de histamina a partir do aminoácido histidina e a gente pode ter a formação de cadaverina a partir da lisina e de putrescina a partir do aminoácido ornitina. A histamina, ela geralmente não vai conferir odor pútrido igual a cadaverina e a putrescina. Só que a histamina, ela tem um problema porque ela pode provocar uma intoxicação no indivíduo, né? Porque a histamina é uma substância que ela é vasodilatadora e é hipotensora. E dependendo da quantidade a que o organismo se expõe desse composto, a pessoa pode ter até mesmo um choque anafilático, por exemplo. Essas aminas, elas são geralmente voláteis, né? Elas evaporam e elas podem ser usadas aí como um índice químico da qualidade de pescado. Outra coisa que pode ocorrer na deterioração proteica é a produção de sulfeto de hidrogênio, né, de H2S. Isso aí é resultado Isso é produzido aí através de aminoácidos sulfurados, como por exemplo a cistina e a metionina. E vai conferir aí o odor de ovo podre aos produtos que sofrem esse tipo de deterioração. E um exemplo de micro-organismo que pode ser citado nesse tipo de deterioração, né, de produção de H2S, é a Desulfotomaculum nigrificans. E esse micro-organismo pode ocorrer especialmente em alimentos enlatados ou envasados e aí produzir esse H2S a partir da cisteína. Outra coisa que pode ocorrer na deterioração proteica é a decomposição do radical do aminoácido, no qual o micro-organismo ele pode produzir substâncias como o indol a partir do aminoácido triptofano. E aí esse indol ele é usado como índice químico da qualidade de pescados. Então tem como quantificar isso aí no pescado para saber se ele está deteriorado ou não. Existem ainda outras substâncias nitrogenadas não proteicas que também podem ser utilizadas pelo micro-organismo, como por exemplo amidas, imidas e ureia. E outra coisa, e elas podem ser transformadas em amônia.
Outra coisa que pode acontecer é a redução do óxido de trimetilamina, a trimetilamina, e que também é utilizado como índice de qualidade do pescado. Agora, falando um pouquinho de deterioração de lipídio, o que é importante a gente falar? Que os lipídios eles são ésteres de glicerol e ácidos graxos que estão presentes aí nos alimentos e são chamados de triacilgliceróis, né, ou triglicerídeos. E o micro-organismo ele não consegue crescer, por exemplo, em óleo ou gordura pura, né, porque o micro-organismo ele precisa de água livre. Né? Então, nesse tipo de condição, por exemplo, de óleo puro, de gordura pura, você não tem uma fase aquosa ali para o micro-organismo crescer. E o micro-organismo não cresce na ausência de água. Mas, se você pegar, se a gente citar, por exemplo, um alimento como manteiga ou margarina, é um alimento que é gorduroso, mas que contém uma fase aquosa que está associada a ele, e aí o micro-organismo consegue crescer nesse tipo de alimento. Quando o micro-organismo faz um tipo de deterioração lipídica no alimento, essa deterioração de gordura ela é chamada então de rancificação. Quais que são as consequências então aí para o alimento? Geralmente essas gorduras elas podem ser transformadas por hidrólise ou por oxidação e ainda por outros processos. E aí você vai produzir compostos que vão causar modificações que podem ser agradáveis ou não ao aroma do alimento. Agradáveis só no caso de algum tipo de reação que seja realmente desejável. Aí não seria considerado uma deterioração. Mas quando isso é desagradável, seria aí seria uma deterioração. Micro-organismos que estão envolvidos na deterioração lipídica, a gente pode citar aí a Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas fragile, Penicillium roquefort, né, que é fungo, outro fungo como por exemplo Rhizopus oligosporus, Tamenidium elegans e algumas leveduras, né, como por exemplo Candida lipolitica e Candida fresceni, que produzem lipases, né, enzimas do tipo lipase que liberam ácidos graxos voláteis e cetonas metiladas. A gente pode observar ainda outros tipos de deteriorações, além das que nós falamos até agora, como por exemplo alterações na viscosidade do alimento ou alterações na coloração. No caso de alterações na viscosidade, o que acontece? Os micro-organismos eles podem polimerizar disacarídeo e aí sintetizam, né, os polissacarídeos. No caso de hidrólise, o que a gente faz? Seria a quebra, né? Você tem um polissacarídeo que está sendo quebrado em monômeros. No caso da alteração da viscosidade, ocorre o contrário. Então, em vez do micro-organismo hidrolisar um polissacarídeo em monossacarídeo, ele vai polimerizar. Ele pega monômeros, nesse caso que seriam os disacarídeos, e ele vai unindo esses disacarídeos, sintetizando polissacarídeos, né? Produzindo um carboidrato ramificado. Como exemplo, nós podemos citar o Leuconostoc mesenteroides e Bacillus subtilis. Esse Leuconostoc mesenteroides, por exemplo, ele pode produzir aí uma substância chamada destrana, e esse micro-organismo ele pode ser um pouco prejudicial na indústria açucareira, caso ele ocorra, porque ele pode produzir polímeros que podem levar ao entupimento, por exemplo, de tubulações na indústria açucareira.
Os micro-organismos podem ainda produzir alterações na coloração do alimento, isso em decorrência aí da produção de alguns pigmentos, alguns hidrossolúveis ou insolúveis, né, em água. E quando esses pigmentos são lipossolúveis, ou seja, que se dissolvem, por exemplo, em gordura, eles só vão poder ser visíveis no ponto onde houver o crescimento microbiano. Exemplos, né, de micro-organismos produtores de pigmento, a gente tem a Serracia marcescens, que produz pigmento vermelho, Flavobacterium, que pode produzir pigmentos aí vermelho, laranja, amarelo, Chromobacterium violaceum pode produzir pigmento violeta chamado violaceína, e as bactérias do gênero Pseudomonas, que podem produzir piocianina e pioverdina, dentre outros compostos mais. Vamos dar exemplos então agora de deterioração de alguns produtos. O primeiro deles, produtos de origem vegetal. O que ocorre na deterioração de produtos de origem vegetal? Tem que ocorrer o amaciamento desses tecidos. Isso ocorre através de enzimas celulolíticas, que nós já falamos lá atrás. De enzimas celulolíticas, pectinolíticas e amilolíticas. Como eu disse no início da explicação, o tecido vegetal, na verdade as células vegetais, as células que compõem o tecido vegetal, elas são formadas por celulose. A parede celular é composta por celulose, hemicelulose, a gente tem pectina, então são todos carboidratos estruturais de parede celular. E na celulose, principalmente, ela tem ligações químicas do tipo beta-1,4, não é qualquer tipo de ser vivo que consegue quebrar essas ligações, exceto algumas bactérias e alguns fungos. Também não são todos que produzem, mas alguns produzem. E para que ocorra então essa deterioração do vegetal, é preciso que esses carboidratos estruturais então de parede celular sejam quebrados pela ação de enzimas, como as enzimas aí, como a celulase, pectinase, por exemplo, e as amilases. Quais que são as fontes de contaminação então desses produtos de origem vegetal? Isso pode ser proveniente da água, a própria água de irrigação desses vegetais. A gente sabe que a água utilizada para irrigação de lavouras geralmente não é água, geralmente não vai ser água clorada, né? Muitas vezes pode ser água de rio ou de algum reservatório, enfim. E aí funciona como uma fonte de veiculação também de micro-organismos. Esses micro-organismos podem ainda ser provenientes do solo, do ar e da própria manipulação e durante a estocagem. Alguns micro-organismos, como bactérias do gênero Pseudomonas, Xanthomonas e principalmente a ervínia, são micro-organismos que estão associados a esses produtos de origem vegetal. Nesse caso aqui são bactérias. E alguns fungos podem estar implicados aí também na deterioração de produtos vegetais. A gente vê botrytis, por exemplo, em morango, coletótrico, causando antracnose em plantas como manga, abacate e em frutas cítricas. Agora, outro exemplo seria a deterioração de ovos, né? Então, os ovos geralmente eles possuem então um pH mais alto, né? Uma faixa de pH mais alta aí, e que às vezes se torna propício, né, ao desenvolvimento de micro-organismos. A gente tem que levar em consideração a microbiota intestinal das aves. Então, no momento da postura dos ovos, esses ovos podem então ser contaminados, né, com bactérias da cloaca aí do animal, né, e o conteúdo intestinal do animal.
Só que os ovos eles têm algumas barreiras, né, de proteção, como por exemplo, aí seriam barreiras físicas e a gente tem barreira química também, que entraria naquela quando nós falamos de fatores intrínsecos e extrínsecos que controlam o desenvolvimento de micro-organismos no alimento, nós falamos da presença de substâncias antimicrobianas naturais, e que aí entraria, por exemplo, a lisozima, a avidina e a conalbumina na clara do ovo. Já no caso de barreiras físicas, nós temos a casca, né, e a membrana interna, que seria uma película branca que fica internamente a casca. E alguns micro-organismos aí se destacam na deterioração de ovo, como por exemplo as bactérias do gênero Pseudomonas, Proteus, por exemplo, a espécie Proteus vulgaris, Alteromonas, Serrácea marcescens, que podem produzir putrefações coloridas. E no caso de fungos, Penicillium, gênero Penicillium, Cladosporium, Sporotricum e Mucor, Taminidium, Botrytis. Então todos podem provocar aí a podridão fúngica. E no caso do micélio atingir o interior do ovo, né, por meio de poros ou mesmo de ranhuras, esse crescimento dos fungos pode levar à geleificação da clara, com surgimento aí de mancha colorida. Uma coisa importante para se falar a respeito da deterioração de ovos é que a deterioração só vai começar quando o micro-organismo então consegue driblar todas essas barreiras, tanto as barreiras físicas, como a gente falou aqui, quanto as barreiras químicas, aqui representadas pela lisozima, avidina e conalbumina, que vão estar presentes na clara do ovo, e quando ele vence, então todas essas barreiras, ele vai iniciar a deterioração aí na gema do ovo. Outro tipo de deterioração que pode ocorrer é de peixes. A deterioração de peixes, o que é importante nós falarmos sobre ela? O peixe ele tem, né, uma microbiota intrínseca a ele, e aí essa microbiota ela vai estar geralmente na pele dele, e o peixe ele tem um muco superficial ou limo superficial. Aquele muco não ocorre à toa, ele tem uma finalidade. Geralmente a finalidade desse muco que está na pele do peixe é facilitar a natação do animal, né? Reduzir o atrito com a água. E só que justamente por ser um muco, você tem micro-organismos que ficam aderidos a ele. E aí esses micro-organismos geralmente são micro-organismos presentes na água, né, que se aderem a esse muco superficial. Ainda tem a presença de micro-organismos nas brânquias, né, e nos intestinos. E aí fatores que podem influenciar nessa microbiota. A temperatura da água é muito importante, né? Tem que ser levado em consideração. Se é um peixe, por exemplo, que foi coletado numa água mais morna, por exemplo, uma água tépida, tipo a que predomina às vezes nos oceanos de países tropicais, por exemplo, ou mesmo águas mais frias, como por exemplo de países de clima temperado. Então, se você tem um peixe de água mais morna, você tem uma microbiota que tende a ser mais mesófila. Se você tem um peixe de água mais fria, então você vai ter uma microbiota diferente, né? Então vai ser uma microbiota psicrotrófica, por exemplo. E fazendo parte dessa microbiota psicrotrófica, nós temos o gênero Pseudomonas, gênero Alteromonas, bactérias, por exemplo, como Shevanella putrefaciens,
Acinetobacter, Moraxella, todas podem estar presentes, então, fazendo parte da microbiota psicotrófica. Já em relação à microbiota mesófila, nós encontramos então micrococos e corineformes, além de Acinetobacter. O que se precisa levar em consideração em relação à higiene, por exemplo, do barco, né? Não só, então tem outros fatores além desses que nós falamos, como por exemplo o barco, o gelo, o método de captura, a manipulação desse pescado, a qualidade da água, se foi coletado mais próximo ao continente ou de regiões mais costeiras. Quando a gente pesca, quando esse peixe ele é capturado, por exemplo, em alto mar, a contaminação é bem menor do que quando você está mais próximo do continente, né? Até mesmo por causa de despejos de esgoto, por exemplo. Em relação ao barco, a higiene do barco de uma maneira geral, do convés, o tipo de... se tem algum isolamento térmico, por exemplo, nos porões onde as caixas contendo o pescado vão ser armazenados, a qualidade do gelo, se esse gelo foi feito com água potável ou não. Então isso vai influenciar diretamente na qualidade desse pescado. O método de captura, então se o animal se ele sofre muita injúria durante o processo de captura, o que acontece? Nós temos peixes que têm o hábito de se debater muito, como por exemplo a cavala e o atum. Então se eles se debaterem muito durante a captura também, isso faz com que o rigor mortis se instale mais rapidamente. E aí você vai ter uma carne que também se deteriora mais rápido. Em relação ainda a esse método de captura, se o animal sofrer mais, como por exemplo captura com anzol ou qualquer tipo de injúria, por exemplo uma rede que ele se debate muito, isso influencia diretamente na qualidade dessa carne também. Hoje tem-se técnicas mais modernas que já começaram a ser implementadas aí para captura de peixes, como por exemplo redes que produzem um campo elétrico para que os animais não sofram, né, durante esse abate aí, que sofram o mínimo de danos possível. Os peixes eles ainda podem sofrer a ação dos sucos digestivos, né, que podem romper aí os intestinos e levar ao extravasamento dessa microbiota. E quando se contamina a carne, o resultado é uma deterioração proteica. Agora, outro tipo de deterioração que nós vamos exemplificar aqui seria a de leite e de derivados. O leite é um alimento muito rico em nutrientes e ele possui algumas características que o tornam um alimento altamente perecível, como por exemplo a alta atividade de água e o pH próximo à neutralidade, e uma grande disponibilidade, né, de proteínas, por exemplo. Só que o leite recém-ordenhado ele tem alguns compostos inibitórios aí do crescimento microbiano, como o sistema lactoperoxidase e as imunoglobulinas. Só que esses dois sistemas inibitórios aqui, eles na verdade são inativados muito rapidamente após a ordenha do animal. O que acontece em relação a esse sistema lactoperoxidase? O que é? É uma enzima, na verdade é um sistema, né, que é composto por uma enzima que ocorre naturalmente no leite,
vai tá presente em todos os mamíferos, né, inclusive no homem, e ela, quando em combinação com o íon tiocianato e o peróxido de hidrogênio, elas formam o sistema lactoperoxidase, que vão aí gerar os íons hipotiocianato, que é um composto que apresenta ação antibacteriana. Como que ocorre essa deterioração no leite e nos derivados lácteos? Geralmente ocorre pela presença de enzimas dos micro-organismos, como as lipases e as proteases. Essas enzimas do tipo lipase e protease, as lipases elas vão atuar aí sobre a gordura do leite, né? Elas hidrolisam então as gorduras. Já as proteases elas vão agir sobre as proteínas do leite. E geralmente são produzidas por micro-organismos psicrotróficos, ou seja, aqueles que crescem em temperatura de refrigeração. As enzimas do tipo lipase elas vão hidrolisar as gorduras e vão oxidar. E aí os produtos dessa hidrólise geralmente vão ser acetonas e alguns ácidos graxos e glicerol. E os micro-organismos que têm a capacidade de fazer esse tipo de deterioração são as bactérias do gênero Alcaligenes, Pseudomonas e bacilos, por exemplo, Proteus, Clostridium. E existem também alguns tipos de bolores de leveduras que fazem. Em relação às proteases, elas hidrolisam as proteínas do leite, produzindo peptídeos que vão conferir aí o sabor amargo para esse leite. E as bactérias que estão envolvidas nesse tipo de deterioração são as do gênero Pseudomonas, por exemplo, Aeromonas tem essa capacidade também, e bacilos. E as condições que contribuem para que ocorra essa contaminação desse leite com esse tipo de micro-organismo que produz esses tipos de deterioração vão desde a ordenha, do momento da ordenha, até a comercialização. Daí a importância de fazer, né, uma higienização correta dos equipamentos de ordenha, no caso de ordenhadeiras mecânicas, né, existem algumas pequenas propriedades que a ordenha é feita de forma manual, por exemplo. Daí a importância de fazer a correta higienização das tetas das vacas, das mãos dos manipuladores, ou no caso de ordenha mecânica, de fazer a higienização das ordenhadeiras. O local também, né, tem que ser com certeza higienizado. Durante a comercialização e até chegar, né, na unidade beneficiadora desse leite, é necessário que esse leite seja refrigerado, né, e em tanques de expansão, por exemplo, e esses tanques têm que ser devidamente também higienizados, caso contrário ocorre a contaminação. Um processamento importante do leite para evitar a contaminação seria a pasteurização. E a pasteurização, atualmente ela emprega uma temperatura menor do que era empregada há alguns anos atrás, né? Que antes se empregava a temperatura de 63 graus Celsius por 30 minutos. Hoje se emprega a temperatura de 72 graus por 15 segundos. E esse processo de pasteurização, ele visa a eliminação de formas vegetativas de micro-organismos, como por exemplo Mycobacterium tuberculosis, né, causadora da tuberculose, bactérias patogênicas ainda, outras bactérias patogênicas como Salmonella, Brucella, só que não elimina formas esporuladas, não tem ação sobre os esporos de micro-organismos.
Já no processo de UHT, né, que se emprega a temperatura ultra alta, que é o tipo de processamento que se utiliza para leite de caixinha, por exemplo, utiliza-se uma temperatura bem mais alta, né? Ela passa aí dos 120 graus e consegue inclusive eliminar esporos. Só que o leite de caixinha, né, nesse processo de esterilização do leite com processamento AHT, o grande problema são as enzimas de micro-organismos psicotróficos que, uma vez produzidas no leite, você consegue eliminar o micro-organismo, mas não essas enzimas, porque elas são termorresistentes. No caso de pasteurização, existem micro-organismos que são termodúricos, como por exemplo Streptococcus thermophilus, Enterococcus fecalis, Micrococcus luteus. Então são micro-organismos que conseguem resistir ao processo de pasteurização. Então eles são chamados de termodúricos. Em relação à carne bovina e frango, quando se fala de deterioração, o que tem que se levar em consideração? Então, que a carne, de uma maneira geral, é um alimento altamente perecível. Por quê? Ele é um alimento de alto risco porque geralmente ele apresenta um pH levemente tamponado, apresenta uma alta atividade de água e um alto teor proteico. Então isso vai fazer da carne um alimento de alto risco, ou seja, altamente perecível. Só que essa carne no corpo do animal ela é estéril. Só que ela pode ser contaminada durante o abate. Como? Durante a evisceração, durante a manipulação e estocagem inapropriada. Durante a evisceração, né, quando o animal é abatido e que vai fazer a evisceração, abre o animal. Se não fizer, por exemplo, a correta oclusão do reto, aí pode acontecer o quê? Extravasamento do conteúdo intestinal desse animal e contaminar essa carne com essas bactérias do conteúdo intestinal. Alguns exemplos que a gente pode citar de deterioração de bactérias deterioradoras de carne, gênero Pseudomonas, de novo, Brocotrix thermosphacta seria também outra espécie, e também bactérias ácido-láticas. E esses micro-organismos, quando presentes, eles vão tornar, então, eles vão fazer o processo de deterioração e tornar o consumo desse alimento inaceitável. Em relação às aves, na pele das aves a gente encontra alguns micro-organismos deteriorantes também, como Pseudomonas, Moraxella, Chevanella, Brocotrix thermosphacta também pode ser encontrado. Em temperaturas maior que 20 graus Celsius, o que ocorre? A deterioração por bactérias provenientes aí do intestino dos animais e que podem contaminar a carne durante a evisceração, como nós já falamos. E aí a gente pode ter a presença de Escherichia coli, que seria aí o coliforme fecal. A gente pode ter ainda aeromonas, proteus e outros micro-organismos mais. Essa deterioração então de carne, ela é o resultado de quê? Da degradação de proteína. Então é basicamente um tipo de deterioração do tipo proteica, que vai produzir aqueles compostos nitrogenados voláteis que nós já falamos lá atrás, quando estávamos falando de deterioração proteica. Então a deterioração de carne, ela é um tipo de deterioração proteica. E quais que são esses compostos voláteis aí? Desde o indol até uma amônia de metil disulfito. Esses são aí os principais. E quando a gente fala de fungos que podem deteriorar a carne, nós podemos citar aí Rhizopus, Mucor, por exemplo, Penicillium e Cladosporium.
né? E esses fungos eles podem ocorrer durante o período de estocagem prolongada dessa carne. Agora vamos falar um pouquinho de deterioração de cereais e de farinhas. Esses produtos de cereais e farinhas geralmente são produtos que têm uma baixa atividade de água, e por ter essa baixa atividade de água, isso acaba sendo exercendo um grau de dificuldade aí para o crescimento de micro-organismos, mesmo quando você tem um alto teor proteico e às vezes um alto teor de carboidrato, né? Que esses produtos como cereais e farinhas, geralmente eles têm muito amido, então são produtos amiláceos, tanto que eles propiciam bastante o crescimento de alguns micro-organismos, né? Como o gênero Bacillus, por exemplo, que tem atividade amilolítica. Mas é lógico que os produtos feitos com farinha, mas que tem uma atividade de água maior, né? Não no caso da farinha pura, que aí acaba sendo um pouco mais difícil. O que pode ser encontrado às vezes nas farinhas ainda, pode ser esporo desse micro-organismo. E aí quando essa atividade de água aumenta, por exemplo, num produto que é feito com essa farinha, ou mesmo se a farinha absorver também a umidade, aí pode ser que esses esporos germinem. Em relação a fungos, o que acontece? Temos aí fungos do gênero Rhizops, por exemplo, que pode produzir esporos de coloração preta. E em relação a essa microbiota que ocorre nas farinhas aí e nos cereais, ela geralmente essa microbiota é composta por micro-organismos que ocorrem naturalmente aí no solo, por exemplo. Agora, deterioração de produtos envasados ou enlatados. Esses produtos, teoricamente, não deveriam sofrer deteriorações, né, por causa do tipo de tratamento térmico que eles sofrem. Essa conserva ela vai ser aquecida, essa lata vai ser aquecida. Só que o que pode acontecer? Você pode ter uma deterioração pré-processamento, pode ter uma contaminação do alimento enlatado através de falha na costura da lata, às vezes um resfriamento inadequado dessa conserva, às vezes um subprocessamento, por exemplo, né, feito de maneira incorreta, micro-organismos de grande importância quando a gente fala de deterioração de produto enlatado e envasado. O gênero Clostridium é muito importante, porque nesse tipo de produto nós temos condições ideais aqui, né, que a ausência de oxigênio, por exemplo, porque quando você invasa essa lata, você retira todo o oxigênio, e o Clostridium é um micro-organismo anaeróbico, né? Então é um micro-organismo anaeróbico e que tem importância aí em saúde pública. Existem outras bactérias, né, como por exemplo produtores de H2S, como o Adesulfotomarculum nigrificans, que ela pode enegrecer o produto aí, que vai estar no interior dessa lata, e provocar o desenvolvimento de um odor de ovo podre. E a gente tem também bactérias que formam ácidos, né, que especialmente bactéria lática, que pode estufar essa lata até ela estourar. E essa é a literatura aqui consultada, que vou deixar aqui para vocês, se quiserem informações mais aprofundadas.